Circuitos de corrente alternada e o oscilador harmônico. Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente começou na aula passada, trabalhando com circuitos de corrente variável. Então, o primeiro circuito que a gente vai trabalhar aqui é o que tem um capacitor e um indutor. E o que a gente vai trabalhar primeiro é, considero o capacitor inicialmente carregado, a chave aberta, e aí eu fecho a chave e a gente vai ver o que acontece. Então, quais são as condições iniciais? Logo antes da chave se fechar, ou seja, logo antes de eu conectar, eu vou falar que a tensão do capacitor vai ser um menos V0, né? Esse mais ou menos é só uma questão de como que eu carreguei o capacitor, tanto faz, eu vou colocar que é o menos V0. A corrente no circuito ainda é zero, porque a chave não está fechada, e a tensão no indutor também é zero, porque não tem nada de corrente querendo variar ou querendo circular no circuito. Logo depois de fechar a chave, a tensão no capacitor continua a mesma, a corrente continua zero e o indutor vai ter uma tensão que é igual à do capacitor em módulo, mas em sentido contrário, ou seja, o indutor está fazendo aquele papel dele de criar uma força eletromotriz, que é um campo elétrico não eletrostático, não conservativo, que gera uma força eletromotriz contrária a essa variação de corrente ou essa variação do fluxo magnético através das bobinas. Então a corrente, depois disso, vai começar a aumentar e a carga ou a tensão do capacitor vai começar a diminuir, ou seja, o capacitor vai se descarregando, né, nesse circuito. Então, a taxa de aumento da corrente, ou seja, a derivada dI dt, vai sendo cada vez menor, né, porque já que VC vai caindo em módulo, né, esse número vai ficando menos negativo, mas o dI dt tem que ir diminuindo também, já que esse VC ou o VL vai diminuindo. Então, depois de um certo tempo, o capacitor vai estar completamente descarregado, mas a corrente no circuito não vai ser zero. Então, essa corrente vai aumentando até que chega o ponto que ela está no máximo dela. E aí ela não vai aumentar mais. E aí, nesse ponto, o capacitor já se descarregou, mas o indutor ainda vai ter energia para dar para o circuito. Então, no tempo T1, eu vou ter a tensão em todo mundo igual a zero, o dI dt eu vou estar considerando que é zero, porque ele chegou no máximo, né? Então, se você pegar a derivada num ponto de máximo de uma função, ela é zero. Mas a corrente é diferente de zero, tem uma corrente máxima que está fluindo. A partir disso, o que vai acontecer? A tensão no capacitor vai aumentar, porque se eu tenho corrente circulando, eu vou começar a carregar esse capacitor de novo. A tensão no indutor vai inverter de sinal, mas vai começar a aumentar, né? Porque essa corrente vai carregando o capacitor, a corrente vai ter a tendência de diminuir. Só que agora o indutor vai querer fazer a corrente continuar fluindo. Então, a corrente vai estar diminuindo, a tensão no capacitor vai aumentando. Até que a tensão no capacitor chega naquele máximo, né? Só que mais V0 ao invés de menos V0. A corrente vai para zero finalmente e tudo vai acontecer de novo, só que com a corrente em sentido contrário. Então, o que acontece aqui é que o capacitor vai tentar se descarregar, o indutor não vai permitir que essa descarga ocorra de forma instantânea, e aí depois ele vai continuar dando energia para o circuito para recarregar o capacitor até que a corrente vai para zero de novo, e aí o capacitor se descarrega, só que em sentido contrário. Então, tem uma transferência de energia entre o campo elétrico e o campo magnético. Então, eu tenho o campo elétrico no capacitor quando ele está carregado e o campo magnético é zero. Então, isso vai gerar uma corrente, né? A corrente vai ser máxima, né, quando o capacitor estiver com carga zero, descarregado. E aí eu vou ter um campo magnético máximo no indutor, e esse campo magnético vai forçar essa corrente a continuar fluindo, até que o capacitor se carregue de novo, só que agora com a carga invertida. E aí isso fica oscilando desse jeito. Então, usando a equação das malhas, de novo, não tenho nós, então a corrente é a mesma em todos os pontos do circuito. Ela vai variar no tempo, mas não no espaço, nos pontos do circuito. VL mais VC é igual a zero, VC é igual a Q sobre C, VL vai ser menos L dI dt, porque está em sinal contrário ao do VC. Reorganizo essa equação, eu vou escrever I como sendo menos dQ dt, de novo menos é porque eu estou considerando a carga como a carga do capacitor, então quando a carga do capacitor diminui, a corrente aumenta. Então, o dI dt vai ser menos Q, dois pontos, menos a derivada segunda da carga.
Eu tenho a mesma equação, eu vou reescrever ela desse formato aqui, ou desse formato, né, dividindo todo mundo por L. E aí eu tenho a comparação com a equação do oscilador harmônico. Né? Se eu pegar essa equação aqui e comparar com a equação do oscilador harmônico, né, MA mais Kx igual a zero, e eu comparar com isso daqui, a gente tem um paralelo aí entre esse circuito e um sistema massa-mola, onde o indutor vai fazer o papel da massa, é o que dá inércia à corrente, e 1 sobre a capacitância, o capacitor, vai fazer o papel da mola. Então a gente brinca, né? O que parece o bloquinho, que era a massa antes, agora faz o papel da mola, e o que parece uma mola faz o papel da massa, de dar uma inércia para o circuito. Então, o funcionamento dessas coisas na equação matematicamente é exatamente o mesmo. Eu tenho uma oscilação de uma massa, aqui eu vou ter oscilação de carga ou da corrente. Então a carga em função do tempo vai ser um Q0 cosseno de ômega t mais uma fase delta. Com as condições iniciais de a carga no tempo zero é a carga máxima Q0. E a derivada da carga, né, no tempo zero é a corrente I0. A frequência de oscilação desse circuito vai ser 1 sobre LC. Deu uma travada aqui, não sei se foi só para mim. Então, a frequência angular, né, a gente pega, divide pela massa aqui, e aí eu tenho K sobre M é um ômega quadrado. Então, aqui eu vou ter 1 sobre LC, é um ômega quadrado, então ômega é 1 sobre raiz de LC. Então, a frequência com que essa carga vai oscilar, ou se você quiser inverter o período, vai depender dessa razão, né, o inverso de 1 sobre a indutância vezes a capacitância do circuito. Eu posso fazer o circuito RLC agora, eu coloco uma resistência ali. E aí o que isso vai mudar? Bom, vai ser o oscilador harmônico amortecido. Essa resistência vai, a cada ciclo, a cada oscilação, a cada passagem de corrente, ela vai dissipando essa energia cinética, né, dos elétrons na corrente na forma de calor. Então, usando a equação das malhas, VL mais VC mais VR igual a zero, eu reescrevo todas essas tensões em função dos dados do problema, escrevo a corrente de novo como menos dq dt, e aí eu tenho uma equação desse tipo, onde eu posso comparar com a equação do oscilador harmônico amortecido. Na verdade, eu vou dividir todo mundo por L, e aí sim, né? Eu vou ter um Q2 pontos mais gama Q ponto mais ômega zero ao quadrado Q, onde gama é aquela constante de amortecimento e ômega zero é a frequência natural de oscilação do sistema. Eu vou ter uma solução geral que é do tipo Q de T, a parte real de uma amplitude complexa, né, que pode ter uma fase elevado a I, φ, e uma exponencial oscilante elevado a I, um parâmetro P vezes o tempo T. Para calcular quem que é esse parâmetro P, eu vou substituir essa solução geral na EDO. Eu substituo só a função, depois eu tiro a parte real. Então, substituindo na EDO, fica fácil derivar a função exponencial, por isso que a gente usa exponencial complexa. Eu vou ficar com AE elevado a Iφ, e aí eu tenho uma função do segundo grau, um polinômio do segundo grau, para calcular o P. Né? P ao quadrado mais gama P mais ômega ao quadrado é igual a zero. Eu posso dividir todo mundo por aquela exponencial ali. E aí a solução vai ser o P menos gama sobre 2 mais ou menos raiz quadrada de gama ao quadrado sobre 4 menos ômega zero ao quadrado. Essa raiz eu chamo de beta, ou um ômega, né? Uma frequência modificada. Para analisar isso daqui, a gente vai fazer uma análise rápida, porque vocês já viram isso em Física B. Então, mas só lembrando, a gente tem 3 casos típicos, dependendo da relação entre a frequência natural de oscilação do circuito e a constante de amortecimento. Só voltando aqui, só para a gente fazer essa comparação, né? Então, a constante de amortecimento, lembra lá no oscilador harmônico, ela é o B, que é a constante da força viscosa de atrito, dividido pela massa. Então, aqui eu tenho o atrito na forma da resistência dividido pela indutância do circuito. Então, esse gama, essa relação entre gama e ômega zero, vocês podem pegar, voltar lá e escrever como que é essa relação em termos do circuito. Né? Ômega zero é 1 sobre LC, gama é R sobre L, e aí você tem uma relação, como tem que ser a resistência, a capacitância e a indutância do circuito,
eu estar em cada um desses 3 casos típicos. Isso aí eu vou deixar de tarefinha para vocês analisarem. Isso aqui também vocês vão ver melhor em circuitos. Então eu tenho supercrítico, quando o amortecimento é muito grande. Então vou ter uma solução desse tipo, né? Um A mais um B, 2 exponenciais decrescentes, exponenciais reais decrescentes. E aí o que a gente faz a análise aqui é para tempo muito longo, né? Uma dessas exponenciais cai muito mais rápido que a outra, então ela domina a função, ela faz a função cair rápido e ir para zero. Cair mais rápido que a outra função. Então, para tempos longos, eu posso considerar só a primeira exponencial, que é menos negativa, né? Então, a outra vai para zero, essa aqui vai para zero muito rápido, então eu vou estar somando um número muito pequeno, sobra só essa daqui. Eu tenho amortecimento crítico quando γ sobre 2 é igual a ômega zero. Então aqui eu vou ter uma relação bem específica entre a resistência, a capacitância e a indutância do circuito. E aí eu tenho uma solução A mais B vezes T e uma exponencial de menos γ sobre 2T. Esse aqui, essa função a corrente cai para zero mais rápido que no supercrítico. No supercrítico a corrente cai para zero lentamente, né? Pelo menos mais lentamente que aqui. Aqui a corrente já vai para zero mais rápido. Esse é o tipo de relação entre γ e ômega zero, que a corrente vai mais rápido para zero. E tem um subcrítico, que eu vou ter um amortecimento mais fraco, então o sistema consegue oscilar, a corrente não vai simplesmente cair para zero, eu vou ter uma corrente oscilante nesse circuito. Então eu tenho uma função A elevado a menos γ sobre 2T, e aí eu tenho um termo oscilante, eu tenho uma exponencial complexa que sobra ali, que é cosseno de ômega t mais φ. Porque se a gente olhar essa relação aqui, dentro dessa raiz, significa que essa raiz vai ser raiz de um número negativo, ou seja, um número complexo. Então eu tenho esse P é complexo, então eu tenho uma exponencial, pelo menos uma parte dela que é complexa. E essa daqui é a única solução, é o único tipo de amortecimento que vai realmente ter uma oscilação. Geralmente é esse que a gente estuda mais, tá? Porque eu tenho um circuito que oscila, é mais interessante para uma série de coisas. E aí a análise de circuitos de corrente alternada, geralmente, ele trata quando você pega circuitos não só desse tipo, mas quando você pega vários tipos de circuito e usa uma fonte que fornece uma tensão ou uma corrente senoidal. Então, se eu pegar uma corrente senoidal e colocar isso daí, eu vou ter um oscilador harmônico amortecido forçado, né? Tem uma força externa. E aí, de novo, essa análise vocês devem ter feito em física B. Eu tenho uma relação entre a frequência da fonte e a frequência natural do circuito. Dependendo dessa relação, a resposta em corrente, na amplitude de corrente, ou a corrente máxima que você gera no circuito, pode ser maior ou menor. Então você tem condições de ressonância e tudo mais aí. Qual que é a vantagem disso? Usar transformador de tensão, né? Porque corrente alternada me permite transformar a tensão mais fácil. Uso em comunicações e computação, porque eu posso codificar o meu sinal e fazer uma análise do sinal usando série de Fourier. Então eu posso transmitir vários tipos de sinal. E também na era digital, quando você usa variações de frequência. Por exemplo, a rádio que a gente ouve, FM, né, ela é modulada em frequência. Então, aumenta e diminui a frequência, e isso funciona como uma codificação de sinal para eu transmitir qualquer tipo de informação. Então, quando eu coloco isso daí, eu tenho um oscilador harmônico amortecido forçado, vai depender dessa relação de frequência. Então, eu vou ter uma resposta em corrente ou uma resposta em tensão nesse tipo aqui. E zero de ômega, ou seja, a amplitude, vai depender da frequência da fonte. Esse ômega é a frequência da fonte agora, tá? Então, dependendo da frequência da fonte, eu tenho uma resposta do circuito. E aí ele vai oscilar com a frequência da fonte. Eu tenho um transiente que tem uma oscilação com a frequência natural do circuito, mas geralmente esse transiente tem um tempo de vida muito curto, a gente não analisa ele, a gente analisa a solução estacionária, a solução depois de um tempo longo. Esse longo é entre aspas, tá? Depois de alguns segundos, o circuito em geral tipicamente já entra nessa fase estacionária que a gente chama. Então a amplitude vai depender, a amplitude do circuito vai depender de que frequência de fonte eu estou colocando aí, e a fase também, né? Então tem toda uma análise, quando a gente vai falar de eletrônica e analisar isso mais a fundo, que não vai ser o caso aqui,
é que cada componente, né, se você olhar para a tensão, principalmente, a diferença de tensão em cada componente no resistor, no capacitor, no indutor, ela não vai estar nem em fase com a fonte, nem em fase entre si. Então, o que você usa são vetores no plano complexo para descrever essa amplitude da tensão em cada componente, e esse giro no plano complexo indica qual que é a fase relativa da tensão em cada um desses componentes. Então, essas diferenças de fase podem alterar muito o funcionamento desses circuitos. Então, em eletrônica, a gente estuda isso mais a fundo aqui, a gente só vai ver isso daqui, certo? Então, a gente tem essa resposta em frequência do circuito, tem fenômenos de ressonância e essas diferenças de fase que vão aparecer. E, geralmente, essa diferença de fase é uma função do tipo arctangente. Tá? Então, sobre circuito de corrente alternada é isso. Aqui a gente termina o nosso módulo sobre campo magnético. A gente acabou colocando essas correntes no módulo de campo magnético, porque para explicar o indutor, né, que é um elemento que torna fundamental essa oscilação nos circuitos, a gente precisava estudar um pouco de campo magnético. O próximo módulo vai ser sobre equações de Maxwell, e a gente vai dar uma revisada em tudo que a gente estudou até aqui e vai terminar o curso. Então, confira o Moodle para contabilizar a presença e até a próxima.